Olá, queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que essa graça ela possa a cada dia inundar as nossas mentes, o nosso coração, para que nós possamos a cada dia termos o discernimento da proposta e do propósito de Deus. E nós rogamos a Deus que a inspiração do Espírito Santo de Deus continua aflorando em cada vida, em cada coração, para que possamos ter discernir, na verdade, do propósito de Deus em nós. Continuando esse tema tão importante, falando acerca da justificação, falamos da justificação contestada, falamos acerca da justificação a justificação manifestada. Queria falar um pouco acerca da manifestação exemplificada em Romanos capítulo 4, verso 1 ao 25, um exemplo de justificação. Abraão e a circuncisão e a justificação. A gente observa no capítulo 4, do verso de 1 a 8 de Romanos. Na seção de Romanos, nós observamos que o apóstolo Paulo ele toma o exemplo do patriarca Abraão para fazer um contraste entre a justificação pela fé e pelas obras. E a gente também observa que na antiga tradição judaica afirmava que Abraão já guardava a Torá, mesmo tendo vivido séculos antes dela, ele a teria guardado por antecipação, pois segundo o judaísmo, apoiando-se no Gênesis, lá no capítulo 17, o versículo 23, Abraão é circuncidado como sinal da aliança entre ele e Deus. Da mesma forma, a gente observa que os sacrifícios, o sacrifício de Isaac, ele confirmaria tal crença lá no Gênesis 22, onde o Senhor pede a Abraão seu único filho, e ele não hesitou em entregar o seu filho. Em outras palavras, as obras elas justificaram Abraão contra essa argumentação. Paulo ele mostra que Abraão não poderia ter sido aceito por Deus em virtude da circuncisão, pois ele creu em Deus, tendo sido imputado como justiça antes dele ser circuncidado, e pelo menos 4 séculos antes do advento da lei. O que justificou Abraão não foi o que ele fez, mas o que Deus fez por ele. Esse é o princípio do Evangelho. Somos aceitos não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. E aí todo mérito humano ele é descartado, porque nós não alcançamos de Deus uma justificação pelos méritos. O homem jamais alcançará algum benefício de Deus por méritos. O homem alcançará os benefícios de Deus, em primeiro lugar, porque Deus ele vai efetuar nesse ser o seu propósito e a sua vontade. Tudo que permeia, que gira em torno desse ser do homem, é da vontade de Deus. Deus que estabelece esse propósito para que nós possamos andar nele. As promessas são feitas e elas são cumpridas pelo próprio Deus.
E a gente observa justamente em Abraão a promessa da justificação, Romanos 4, do verso 9 ao 17. Na aliança, a gente observa que na aliança abraâmica, Deus ele prometeu fazer dos descendentes de Abraão uma grande nação. Ele também prometeu ao patriarca que lhe daria como herança a terra e faria do seu servo uma bênção. Interessante que o próprio Deus diz: Abraão, sê tu uma bênção. Para todos os povos, a gente observa no Gênesis 12, a partir do versículo 1, quando o Senhor ele chama Abraão, ele separa, sai do meio da tua terra, da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. E a gente vê a promessa de Deus se estendendo na vida de Abraão: os que te abençoares eu abençoarei, os que te amaldiçoarem eu amaldiçoarei. Então a gente vê o processo da caminhada, Deus se revelando e a promessa de Deus se cumprindo na vida daquele que estava decidido andar com Deus. E o próprio Deus diz: anda na minha presença e ser perfeito. Então ele estava em busca dessa perfeição a partir do momento de uma entrega, de uma obediência a Deus. Então a gente observa isso justamente no Gênesis 12, de 1 a 3, fazendo referência a essa promessa divina. Paulo ele argumenta que a justificação ela não poderia decorrer da obediência à lei, pelo fato de que quando Deus fez a promessa, Abraão nem mesmo era circuncidado. Romanos 4, 10 a 15, a gente confere isso. A própria crença judaica dizia que a fé obediente de Abraão nas promessas de Deus lhe foi imputada como justiça. Gênesis 15, 5 e 6. Para Paulo, se as bênçãos divinas ela é prometida a Abraão, a gente vê que ela dependesse da obediência ao código messiânico, então as promessas de Deus elas teriam falhado, visto que ninguém fora capaz de cumprir ou guardar a lei. Então a gente observa que somente Cristo ele foi capaz de cumprir a lei, porque nenhum homem ele foi capaz de cumprir a lei, mas Cristo sim. Cristo ele cumpriu toda a lei. E a gente observa que Abraão e a ressurreição e a justificação em Romanos capítulo 4, verso 18 ao 25, na teologia de Paulo em Romanos 4, há um paralelismo entre a fé de Abraão e a fé do cristão, né? Ambos eles creram em um Deus que torna possível as coisas impossíveis. Então Abraão creu, e a Bíblia diz que Abraão ele creu de tal forma que ele saiu sem saber para onde ia. Então o cristão, quando ele está disposto a andar, obedecer à vontade de Deus, ele anda por fé e não por vista. Então há uma semelhança entre a fé de Abraão e a fé do cristão. Ambos creram em Deus. Ambos eles creram na promessa que Deus fez e decidiram andar não por vista, mas andar por fé. Então a gente vê que torna possível as coisas impossíveis. O que torna as coisas impossíveis, o que torna ela possível, é justamente esse mecanismo chamado fé. Que a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas a convicção que a gente espera. Então é justamente isso. Você não vê, mas você crê. E isso gera
em você uma certeza, convicção, e você decide viver, acreditar e tomar posse. Tomar posse pela fé é exatamente isto: possuir sem apalpar. Você crê, você possui e você vai em busca, e Deus vai efetuar, justamente porque você depositou em Deus a confiança. Isso é maravilhoso quando nós decidimos confiar em Deus e acreditar por fé que todas as coisas, sendo elas impossíveis à visão do homem, mas é possível àquele que crê em Deus, porque Deus, ele é o Deus do impossível, ele realiza. Então, a semelhança da fé do cristão de Abraão, que eles decidiram acreditar em Deus, isso torna possíveis as coisas impossíveis. Paulo, ele mostra que Deus ele tornou possível a concretização das promessas a Abraão, mesmo sendo o seu corpo já amortecido pelo fato de sua idade avançada. Dessa forma, recompensou, a sua fé, mesmo contra as evidências externas, garantiu-lhe a concretização das promessas. Da mesma forma, a fé do cristão na morte e na ressurreição de Jesus, o Filho de Deus, é a garantia de que as promessas de Deus em sua vida também elas serão cumpridas. Então a gente observa que Abraão, ele não atentou para as possibilidades humanas, para o vigor do seu corpo, muito menos para o ventre de Sara, porque já era uma mulher de uma idade avançada. Mas ele creu, ele acreditou, ele não duvidou. A Bíblia diz que ele não duvidou por incredulidade, mas ele se fortalecia dando glória a Deus. O que nós temos que entender é que quando Deus ele faz promessa a respeito das nossas vidas ou para nós não temos que acreditar, ou seja, nós não temos que desconfiar de Deus por causa das nossas limitações. Nós precisamos entender que quem fez a promessa é poderoso para cumprir. Agora, nós não podemos medir Deus pelas nossas possibilidades. Esse é o maior erro de todos aqueles que duvidam, porque eles estão baseando aquilo que Deus falou segundo as suas possibilidades. Se fosse assim, Abraão não tinha acreditado no que Deus tinha falado. Abraão não seria hoje um ícone de fé entre as 3 religiões monoteístas do mundo. Nem no judaísmo, nem no islamismo e muito menos no cristianismo. Abraão não seria esse pai da fé monoteísta. Abraão tinha caído no descrédito. Mas o que torna possível aquilo que Deus fala é quando nós acreditamos naquilo que Deus tem falado, não segundo as nossas possibilidades, mas acreditando que Deus ele pode fazer, ele pode cumprir. Ele fez a promessa. E a Bíblia diz que ele é fiel para cumprir. Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. E a gente pode até pegar essa via, porque que muita gente diz que Deus fala e eles não recebem, porque Deus não falou. Quando Deus fala, Deus se responsabiliza pelo que fala. Deus se responsabiliza pelo que promete. Abraão acreditou em Deus. E quando ele acreditou no Senhor, ele tomou posse, ele não duvidou em momento algum que Deus não poderia realizar. Ele foi na certeza, na convicção, E o cristão, a fé do cristão,
é na morte e ressurreição de Jesus, o Filho de Deus, e a garantia que as promessas de Deus em sua vida, elas também serão cumpridas. Se nós acreditamos que Jesus Cristo ele morreu e ele ressuscitou, as promessas que são feitas por Deus serão garantidas a nós. Não duvidar desta promessa. Da promessa de Deus é tomar posse, acreditar. Romanos 4, 23 ao 25. Tomar posse da promessa de Deus, porque esse Deus é fiel para cumprir a sua palavra nas nossas vidas. Andar por fé e não por vista. Andar por fé é decidir, acreditar naquele que fez a promessa. Eu creio, eu tomo posse, eu vou avante. Eu não estou conseguindo enxergar nada diante dos meus olhos, mas a minha fé, ela me conduz, ela me direciona, ela aponta que eu tenho que confiar, olhar para frente, olhar para o alvo, olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Foi exatamente isso que o escritor aos Hebreus diz. Então, se nós cremos na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, as promessas que Deus fez a nós em Cristo serão cumpridas, porque nele está todas as promessas. Em Cristo está todas as promessas. Paulo diz: se nós crermos em Cristo apenas nesta vida, nós somos mais miseráveis dos homens. Então, o que nos traz a garantia que as promessas de Deus, elas serão concretizadas, nós como cristãos tomaremos posse dessas promessas, é porque Jesus ele ressuscitou. Jesus ele está vivo. Essa é a maior garantia que as promessas de Deus elas se realizarão em nós, porque elas estão condicionadas a nós. Paulo disse que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo deixa isso muito claro lá no capítulo 1 de Efésios. Você pode ler a partir do versículo 3, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, as promessas de Deus feitas a nós, elas são condicionais, porque elas estão em Cristo. E se nós crermos em Cristo, nós tomaremos posse das promessas que Deus fez. Que Deus te abençoe, te dê graça, que essa palavra ela possa falar realmente ao teu coração e servir de base para uma condução. Então a gente vê que essa justificação exemplificada, crermos nas promessas. Abraão ele creu e ele estava disposto a servir a Deus, independente das situações. O escritor aos Hebreus diz que Abraão ele saiu sem saber para onde ia, mas ele sabia de uma coisa: aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumpri-la na minha vida. Que Deus te abençoe, te dê muita graça, em nome de Jesus. Você que assiste nossas mensagens, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, seu joinha, seu gostei, para que nós tenhamos mais condições de estar contribuindo no reino de Deus e abençoando pessoas. O objetivo é de abençoar pessoas, abençoar vidas, filhos, famílias, casais. Nós observa que estamos vivendo em um mundo tão conturbado, onde se fala de tantas coisas, e a palavra de Deus, ela é a mensagem mais completa para mudar a vida de um homem, de uma família, de uma sociedade, de um país e do mundo. O salmista diz: feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. Deixe o seu joinha em forma de gratidão e que Deus te abençoe em nome de Jesus.